Oi, pessoal. É, Boa noite para vocês. Primeiramente, eu queria me desculpar porque realmente não podemos ter nosso encontro na quarta-feira. Eu continuo sem celular, então tá bem complicado. Provavelmente hoje eu vou pedir ajuda para a Catarina poder encaminhar para vocês a aula, ou eu vou tentar outro meio, outro telefone, mas vocês sabem que é um pouco mais complicado ficar sem telefone. As aulas eu acabei produzindo todas pelo celular. Mas vamos iniciar a aula, que estava pronta já na quarta-feira, mas aí eu decidi a aula de quarta ser colocada na sexta, e durante a próxima semana ou na segunda unidade a gente tenta repor essa aula da quarta-feira, tá? Nem que eu coloque em um dia que seja uma aula em um dia que seja diferente da segunda, quarta e sexta, ou durante um dia eu libero duas aulas, tá? Então, a gente vai começar hoje, porque eu pedi para vocês responderem aquele questionário, não sei se vocês lembram, porque para saber justamente como é que a gente inicia essa cadeira, porque apesar de ser uma matéria simples, entre aspas, tem muita gente que não lembra mais do básico, né? Então, eu achei interessante saber se vocês são como a maioria, que tem algumas dificuldades. Algumas pessoas me procurou para desabafar, que tinha alguma dificuldade, então eu queria dizer, de um modo geral, que a aula de hoje vocês vão perceber que vai ser bem levinha, ou não, né? Espero que sim. Mas como é que vai funcionar? Eu vou dar aula para vocês hoje de coisas básicas, como, por exemplo, adição, subtração, multiplicação, tá? Regra de três, de uma forma geral, porque a gente ainda vai aprender mais detalhado sobre regra de três. E em seguida vou passar um exercício para vocês, que eu vou também colocar no grupo. Então a gente vai fazer dessa forma. Vai ficar treinando e aí, na próxima semana, na segunda, eu vou deixar até a quarta-feira, vocês podem devolver para mim esse. Seria legal, na segunda, vocês, antes da aula ser liberada, vocês já me enviar. Só que eu entendo que é fim de semana, então a gente pode fazer assim, na quarta-feira é o prazo máximo, vocês me mandam o exercício de hoje, porque a gente tenta responder juntos, tá? Pode ser até uma revisão antes da prova. Então, já falando da prova, eu tinha colocado aqui para não esquecer que a prova de vocês está marcada para dia 24/8. Eu deveria ter falado na Eninta, no dia que, na primeira aula da gente. Então, vai ser 24/8. Eu acredito que é numa segunda-feira, tá? E aí, antes disso, a gente tenta manter um ao vivo. Eu vejo um meio de responder questões para vocês num quadro e tá liberado para dúvidas. A única coisa que eu vou pedir no momento, até que meu celular volte ao normal, porque eu não sei quando é que ele vai voltar, vocês podem mandar para mim qualquer dúvida por e-mail, porque acho que aqui todo mundo já sabe meu e-mail, já passei em algum outro momento. Mas eu posso colocar, é meu nome, igual que está aqui na tela, Ariadne Silva, tudo junto, sem ponto, sem vírgula, @outlook.com. Então, caso seja uma dúvida muito urgente, vocês podem me procurar dessa forma. Ou eu vou tentar na próxima semana, no máximo, voltar com o meu celular, eu digo pelo menos um número. Então, volta tudo ao normal. Eu aviso para vocês, tá? Então, a gente vai começar. E o cenário também está diferente, como vocês podem perceber. Está sendo um risco gravar aqui, porque o barulho pode ser que tenha algum barulho. Mas eu espero que vocês consigam me ouvir direitinho, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu passar o slide. Pronto. Isso aqui é o conceito geral da matemática, porque vocês precisam saber que a matemática é um conceito básico em análises clínicas, tá? Ela é amplamente utilizada pela quantidade de cálculos que existe, a gente utiliza tanto para cálculos básicos, quanto para gráficos, quanto para estatística, está relacionada a cálculos químicos e em gráficos também, como eu falei, é usada a matemática do ensino
médico, que na verdade é ensino médio, com algumas fórmulas. E para os cálculos mais específicos, utiliza-se calculadora científica, mas que não é quase nunca uma rotina de um laboratório de análises clínicas. Inicialmente, vocês podem se perguntar, tá, mas por que a gente precisa saber matemática? Porque vocês sabendo dessa parte inicial, vocês vão saber lidar com qualquer tipo de diluição, com qualquer tipo de meio que precisa fazer, meios de cultura que vocês provavelmente vão ter esse contato nas práticas de vocês. Então, quando for pedindo em laboratório, por exemplo, desculpa porque provavelmente eu vou estar fazendo isso porque eu estou com crise alérgica, esperei o dia inteiro para que pudesse melhorar, mas ao menos eu não estou espirrando. Por exemplo, no laboratório pede que faça 500 ml de NaCl a 0,9%. Então, assim, como é que vai fazer isso sem saber direito como é que faz? Conta de somar, conta de diminuir, conta de multiplicar. Se não sabe fazer regra de 3, se não sabe porcentagem, não tem como fazer, sabe? É como se fosse uma escadinha mesmo. A gente tem que saber do básico para poder chegar lá em cima. Então, dando essa revisão básica, porque eu acho que é necessário, como eu falei para vocês na aula anterior, infelizmente eu não tenho como voltar tudo, né, do ensino médio, porque a gente já está no ensino técnico, então cabe ao aluno também buscar e revisar, mas a gente, como precisa utilizar alguns cálculos que mexem com conta de somar, multiplicar, subtrair, fazer regra de 3, então hoje a gente vai ter esse contato, que são coisas simples, mas que às vezes muita gente não lembra mais. E muita gente também tem celular, né? Então, às vezes sabe fazer conta de cabeça, conta com números baixos, mas quando chega na hora de fazer uma conta maior, acaba se embananando um pouquinho. Porque também nem é todo laboratório que comporta ficar mexendo no celular o tempo inteiro. Ou até mesmo quando você vai fazer uma prova que tem cálculos básicos iniciais, não é disponibilizado o celular, porque não é permitido calculadora científica, porque teoricamente são cálculos básicos, que você com caneta e papel deveria saber fazer, tá? Então, como é uma coisa ampla, vai ter pessoas aqui que vai precisar ou vai preferir realizar provas de concurso. Então, prova de concurso precisa saber porque não pode ter celular. Vai ter pessoas que geralmente não têm o hábito de ficar com o celular em trabalho. Às vezes ele pode ser até meio que confiscado para ficar separado, porque às vezes ele não pode ser utilizado para não ser contaminado mesmo. Principalmente agora com a pandemia, muita gente não está mais utilizando o laboratório, deixa num lugarzinho separado, ou passa papel filme no celular inteiro e todos os dias, quando chega em casa, tira esse papel filme para proteger o celular das bactérias e qualquer outro tipo de vírus, tá? Então, basicamente, isso vocês precisam saber. Aí, qual é o contato que vocês vão ter agora comigo? Eu vou ficar lendo o slide para vocês irem acompanhando, tá? Que são as operações básicas, que a gente começa com o quê? Com a conta de somar. Isso mesmo. Que a gente utiliza o símbolo do sinal mais para realizar operações. Então, os números devem ser alinhados um abaixo do outro, como todo mundo sabe, né? Que a gente precisa armar a conta. Então, para a gente armar a conta, a gente precisa colocar um número abaixo do outro, de uma maneira que fique todos a unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Se em um ou em todos os números houver vírgula, os números precisam estar alinhados com as vírgulas uma abaixo da outra. Não pode ter uma vírgula aqui numa casa e a outra embaixo aqui, tá? Que vocês também vão ver a continha armada no próximo slide. Eu busquei alguns livros de matemática para que vocês pudessem ter esse contato. Então, onde não há nenhum algarismo, preencher com zero. Ou não, acho que é bem opcional. Eu não preencho com zero. Eu já sei onde fica, por exemplo, eu já sei onde fica as dezenas, as unidades, as centenas, então não me confundo. Mas se você quiser colocar o zero, também é opcional, não tem problema nenhum.
Então, o exemplo da conta, ó, tá vendo? Aqui em cima, 24,53 mais 8,2. Então, eu busquei imagens que ficasse assim, nesses quadradinhos, porque fica mais fácil. Mas não precisa colocar nesse quadrado, como vocês já sabem. Mas fica melhor de entender que cada casinha dessa, ó, e eu já procurei também, que diz assim, ó, tá vendo aqui? Em laranjado, tá dizendo que é a dezena, então a dezena fica aqui. A unidade embaixo de unidade, que é essa aqui. Aí tem também os décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimo, que são esses aqui. Como a gente tem que acompanhar a vírgula, eu não poderia, por exemplo, eu fico querendo apontar, mas não tem como vocês verem, né? Então tem que ser com o mouse. Cadê? Aqui. Sim. E aí, pronto. Eu digo assim, some esse valor. Pode ser que de cabeça as pessoas já consigam fazer. Eu acho que eu já conseguiria, mas eu não sou tão perfeita assim em matemática. Então, às vezes, eu prefiro ter a certeza armando a continha mesmo. Às vezes acha besteira, acha que é coisa de escola, de ensino fundamental. Mas se não saber fazer isso, não vai saber fazer nada. Assim, então é bom ter uma certeza, é bom treinar muito. Por isso que eu vou passar alguns exercícios. Exercícios que não se engane, que é algo muito fácil. Mas quando realmente vocês conseguirem fazer basicamente de olho fechado, é porque realmente já está bom. Eu sei que vai ter gente. Eu vi que no formulário tiveram pessoas que não têm dificuldade com algumas coisas e teve pessoas que têm dificuldade com tudo, que já foi uma fase minha. Mas é porque eu tinha um preconceito enorme com matemática, mas a partir do momento que eu permiti aprender, então eu permiti, consequentemente, tentar e praticar, até que agora eu consigo fazer de boa, não tem problema nenhum. Tanto é que eu dou na cadeira de matemática e química, porque, graças a Deus, a gente como ser humano evolui. Enfim, voltando. 24,53. Vocês estão vendo que a gente sempre tem que... A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar uma vírgula abaixo da outra, aqui. E depois ir sabendo onde colocar o restante dos números. Porque eu sei que depois da vírgula pode ter números e antes da vírgula também pode ter números. Mas como aqui não tem uma dezena, então fica sem nada. E aqui também, como não tem centésimo embaixo de centésimo, vai ficar só isso aqui. Então, teoricamente, eu poderia preencher com zero aqui. Não teria problema nenhum, tá vendo? Fica pedindo nos livros que você preencha com zero, mas é algo bem opcional. Eu não acho que seja necessário. Só se você realmente for muito organizadinho. Aí pronto. Aí, ao realizar, a conta deve se iniciar da direita para a esquerda. Então, a gente nunca começa a fazer a adição da esquerda para a direita. A gente sempre começa de trás para frente. Porque é muito importante saber disso. Então, a gente vai. Como aqui não tem embaixo nenhum, então vai ser 3. Eu vou chegar no final aqui. Já tem 3. 5 mais 2, 7. 4 mais 8 dá 12. Só que a gente não coloca o 12 aqui, porque só pode uma casa. Então, a gente precisa colocar o 1, porque não deu 12. Então, se deu 12, o 2 fica aqui embaixo. O mouse fica sumindo. O 2 fica aqui embaixo. O 1 sobe para a casa seguinte. Como a gente não tem mais nenhum número aqui, a gente já pode somar tudo. Por exemplo, se aqui desse um valor de duas casas, como por exemplo deu aqui de 12, se aqui tivesse dado 12, eu não precisaria subir o 1 para canto nenhum, porque a conta já teria encerrado. Então, eu já poderia ter colocado o 1 aqui e o 2 aqui. A gente só sobe a casa aqui porque não é a última casa a ser resolvida. Então, nessas circunstâncias, a gente sobe o número e soma com o seguinte, tá? Então, a gente soma tudo isso e vai dar o resultado final. Não esquecendo de colocar a vírgula. Tá vendo a vírgula aqui? Então, o resultado deu 32,73. E é basicamente o que está dizendo aqui, ó. Neste caso, deixar o 2 do 12 e elevar o 1, dezena, para depois somar esse 1 com o número seguinte. Muito fácil, entre aspas, porque eu sei que tem gente que ainda pode ter dificuldade. Acho que a dificuldade não é nem somar, às vezes pode ser a forma prática de
ficar colocando a vírgula, sabe? Porque às vezes a gente esquece de colocar a vírgula. Por exemplo, na questão que eu for fazer, se tiver uma conta de somar e eu perguntar qual é o resultado final dessa conta, a pessoa vai ter que colocar com a vírgula. Se a pessoa colocou sem a vírgula, a questão está errada. Então, por isso que é importante. Eu só vou considerar uma conta de somar que tem vírgulas, só vou considerar como correta se ela tiver com a vírgula. Se ela não tiver com a vírgula, esse valor é inviável para se tornar válido, tá? Então, preste atenção nessa vírgula, porque isso dá um resultado, dá uma diferença enorme no laboratório de você errar uma vírgula de um canto para outro, muda a quantidade de ml drasticamente de uma amostra. E isso pode dar um resultado falso, negativo, ou falso, positivo. Depende do tipo de substância que você está utilizando. E na maioria das vezes a gente sempre vai utilizar o exemplo de NaCl, que a gente coloca com ml de outra substância para que possa juntar as duas e dar um tipo de fator para a gente poder realizar uma amostra no laboratório. Já a conta de subtração vai ser a mesma coisa. A diferença é que o sinal vai ser negativo. Ao invés de somar, a gente vai pedir emprestado, como bem diria um professor de ensino médio ou fundamental. Mas aí vamos lá. O exemplo. Eu pulei já aqui as explicações porque vocês podem pausar e podem ler direitinho, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Como na soma, para realizar, precisa alinhar um abaixo do outro, a vírgula, e fazer o preenchimento com zero se necessário. Então a gente vai já para a resolução. 7,6 e 5,43. Vocês podem perceber que pode acontecer tanto desse número menor estar em cima, quanto esse número maior está embaixo. Isso não tem problema nenhum. Fica a seu critério. Mas como esses números são maiores, aí mesmo que não tenha uma casa aqui, a gente deixa assim mesmo. Fica a critério da pessoa que está fazendo essa operação. Então vamos lá, eu já vou para a parte final, né? Porque é mais fácil. Não, melhor assim mesmo. Ó, aí aqui eu coloquei o zero como opcional. Se não quiser colocar o zero, tudo bem. Eu tenho o número 3. Se eu tenho o número 3 aqui e vou pedir emprestado aqui nada, eu vou continuar. Vocês acham que daria certo? Se eu tiver nada aqui, como é que eu posso somar com o número de baixo? Vocês acham que isso que eu estou falando é certo? Sim ou não? Não. Porque se eu não tenho um número aqui, como é que eu vou pedir 3? Eu não tenho como pedir emprestado de zero. Então eu tenho que pedir emprestado ao meu amigo do lado. Entenderam? Eu simplesmente não posso fazer 3 menos 0. Eu poderia colocar aqui nada, porque não tem como pedir emprestado. Como é que eu vou pedir emprestado a uma pessoa que não tem nada? Não tem como. Então, para isso, eu preciso pedir ao meu amigo do lado. Aí eu vou dizer assim, me empresta um aí. Aí você vai e bota um aqui. Aí, ao invés desse 0 ficar 0, ele se torna 10. Estão vendo aqui? Se torna 10. Então, agora sim, se eu tenho um número maior para pedir emprestado, então vai funcionar, tá? Então, se eu pedir um número emprestado, umzinho, eu pedi emprestado ao meu amigo do lado, que era 6, ele vai se tornar 5. Então, agora eu posso iniciar minha conta de subtração. Agora sim. Então, 10 menos 3 dá 7. Porque aqui embaixo, pessoal, eu não posso ficar com o número negativo. Então, eu não posso colocar que eu vou ficar devendo se tivesse um 0 aqui. Por isso, eu tenho que pedir emprestado, tá? Agora, ficou 7, porque 3 menos 10, 10 menos 3 é 7. E agora aqui, vocês já acham que seria certo eu colocar 6 menos 4? Não, porque eu não pedi um emprestado, então vai ficar um 5. Então, 5 menos 4
dá 1, tá? E aí pronto, aqui eu já não estou mais devendo nada, porque a única pessoa que eu pedi emprestada aqui foi a esse. Aqui já ficou tudo normal. Então, 7 menos 5, 2. Então, o resultado final é 2,17. O resultado não é 217 e o resultado não é 21,7, tá? Para você ver como faz diferença. 2,17 é o resultado. Se tiver colocado na questão que eu pedi sem a vírgula, o resultado está errado. Se eu tiver pedido e a vírgula estiver no 20, no 1 e ficou 21,7, está errado. Por isso, mais uma vez, de novo, novamente, vocês precisam prestarem atenção. E aí, essa aqui é a conta de multiplicação. Que a forma de multiplicar basicamente segue o mesmo contexto. A única coisa é que nem soma e nem subtrai. Multiplica. Então, é aquela história da tabela. Da tabela, não. Que a gente tinha na escola. Provavelmente alguém vai me ajudar aí, mas eu não estou lembrando do nome. É tabela, não. É um cartãozinho que tinha na escola, que era as continhas de até o 9, por exemplo. Tá na ponta da minha língua, mas você sei que até o final eu consiga lembrar. Que não é tabela. É tipo. Vamos deixar pra lá, mas é assim: tem uma folhinha, é 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. E aí vai. Aí depois na casa do 2. Aí depois tem outro caderninho com a casa do 3. Outra folha com a casa do 4. E assim até o 9. Então, quando a gente sabe isso decorado na escola, a gente sabe fazer qualquer questão de multiplicar em forma de continha. Porque se eu perguntar para vocês de cabeça quanto é 52 vezes 68, tem como saber? Eu mesmo não consigo, mas eu sei que tem esses meninos prodígio que conseguem, né? Mas nesse caso, não é o meu caso. E se for o caso de alguém aí, que bom, porque não é algo muito comum de acontecer, né? Então vamos lá. Ou, vou tentar fazer com vocês aqui. Deixa eu ver se aqui explica melhor. Não, acho que eu consigo fazer normal. Vocês podem ver que nessa questão não tem vírgula. Então, o resultado final vai ser realmente sem vírgula, tá? Então, pode acontecer de ter uma questão que não vai precisar de vírgula, porque não tem vírgula nos números. Então, vamos aqui, ó. A gente armou as casinhas uma abaixo da outra e começou. 8 vezes 2 é 16. Lembra que eu falei que se o resultado antes do final for mais de uma casa, eu não posso colocar o 16 completo aqui. Eu preciso colocar só o 6 e coloco um lá em cima, tá? Então, quando a gente vai resolver conta de multiplicar, a gente multiplica primeiro o número que está da esquerda para a direita, o primeiro número. Então, a gente primeiro, com esse número 8, a gente faz 8 vezes 2 e a gente faz 8 vezes 5 e vai dar o resultado final aqui. Depois que a gente tem o resultado final aqui, aí a gente multiplica com esses dois de cima com o segundo número daqui de baixo, 6 vezes 2 e 6 vezes 5. Aí é o resultado que é colocado aqui. Vocês estão vendo que, teoricamente, se a gente fosse multiplicar 6 vezes 2, a gente colocaria nessa casinha aqui. Mas não. Toda vez que for multiplicando, vai deixando uma casa vazia da direita para a esquerda, tá? Então, por exemplo, o resultado aqui fica na casa certinha. O número que veio por segundo, a gente deixa essa casa livre e começa aqui. E o número, se tivesse um 3 aqui, eu teria que começar daqui. Deu para entender? A gente responde abaixo do número que a gente está multiplicando. Veja se vocês percebem isso. Ó, o 8, a gente está multiplicando ele. Então, o resultado, a gente começa com ele colocado abaixo dele.
tá? 6. O 6 a gente vai multiplicar e o resultado começa da esquerda para a direita com o número primeiro abaixo dele, que ele está aqui, ó. Tá vendo que ele está abaixo do 6? E se tivesse um número aqui, ao invés desse x, fosse o número 3, vocês acham que a gente ia começar a continha daqui? Não, a gente ia começar a conta daqui. Então, ela vai formando uma escadinha assim, ó. Até infinitamente, até quando você conseguir multiplicar tudo. E depois disso, a gente soma os resultados de acordo com as casinhas uma abaixo da outra. Por exemplo, vamos continuar. 8 vezes 2, 16. Coloca o 6 aqui e sobe o número 1. Ainda na casa do 8, porque tem outro número aqui, a gente multiplica. 8 vezes 5, quanto é que vocês acham que é? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. Então, a gente vai e coloca, cadê? Coloca o 5 vezes 8, 40. 40 mais 1, 41, que dá o resultado aqui. Tá vendo? Então, eu sempre faço assim, porque eu tenho decorado a a tabelinha lá dos números com a de 5. Aí, a partir da de 5, eu consigo fazer todos os outros. Porque eu sei, eu decorei durante a minha vida inteira que 5 vezes 5 é 25. Aí, toda vez que for 5 vezes algum outro número, eu sei que é a partir de 25, tá? E aí, como é 40, lembra que tinha um aqui em cima do 16? Aí ficou 41. Que aqui eu já coloco o número completo, porque eu não tenho mais o que dividir com o 8. Se tivesse um número aqui 2, por exemplo, e eu fosse 8 vezes 2, fosse 16, eu tinha que lembrar que o 4 ia estar em cima, porque eu ainda tinha que somar ele com o resultado daqui para poder colocar ele completo embaixo, tá? E aí, depois disso, depois que eu fiz a multiplicação toda com 8, depois que eu fiz toda a multiplicação com 4, eu somo esses números. Como aqui não tem nenhum número, eu somo só o 6, porque 6 com 0 é 6. 1 com 2 é 3, 4 com 1 é 5 e 3 com nada é 3. Então, o resultado dá 35, 36. Que se tivesse uma vírgula ficaria 3.536. Se tivesse uma vírgula aqui seria 35,36. Não tem como saber, porque isso é um exemplo geral. Então pode ser independente. Ó, isso aqui é outro exemplo de conta de multiplicar. Tá vendo? 2,12. Esse já tem vírgula. E 0,31. Neste outro exemplo, há números decimais, que são números com vírgulas, envolvidos na operação, que inicia normalmente, e as vírgulas elas são contadas no final do cálculo. Como no exemplo anterior, soma-se o 212 e o 636, obtém esse resultado. Mas nesse caso eu não coloquei esse exemplo, então a gente faz dessa forma. Deixa eu ver se tem aqui. 2,12, 0,31. Então, a gente começa multiplicando 1, depois o 3 e depois o 0. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Já multipliquei todos os números com 1. Agora, eu vou multiplicar com o 3. Se eu vou multiplicar com o 3, 3 vezes 2, 6. Eu coloco o 6 aqui? Não, eu vou colocar o 6 abaixo do 3, que é o número que eu iniciei essa multiplicação. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, multipliquei tudo com o número 3. Agora, eu vou multiplicar com o 0. Mas vocês acham que eu precisaria multiplicar
Não, porque todo número que vai ser multiplicado por zero vai ser zero. Então, não tem como a gente multiplicar dessa forma. Então, a gente faz dessa forma. Soma tudo, porque não precisa colocar essa casa do zero. E a gente só vai somar esses resultados, do 1 e do 3. Então, a gente soma. Por isso, ó, a conta de multiplicação também envolve conta de somar. Então, além de saber conta de multiplicar, quem tem que saber formar as continhas de somar. Então, vamos lá. 2, 6 mais 1, 7, 3 mais 2, 5, e 6 com nada, 6. Vai dar esse resultado. Aí vocês já acham que esse resultado está certo? O que é que vocês acham? Não, esse resultado não está certo. Porque a gente precisa colocar as vírgulas. E aí vamos à explicação. Soma-se a quantidade de números após a vírgula das duas linhas. Neste caso, 2 da primeira linha e 2 da segunda linha. Então, a gente tem 4 casas decimais. Conta-se 4 casas da direita para a esquerda e coloca a vírgula. O problema é quando coloca-se a vírgula e não fica nenhum número à sua frente, o que é inviável. Então, é sempre importante colocar o zero, ou seja, o resultado final deu 6,6572. Na minha cabeça, inconscientemente, eu já diria que era 6,572 ou 65,72. Só que não, porque a gente tem que somar, porque a gente tem que andar com as vírgulas de acordo com os números que estão após ela. Então, nesse primeiro resultado de números, eu tenho quantos números após a vírgula? 1, 2. Não é isso? No de baixo, eu tenho quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, eu tenho 4 casas decimais. Então, toda vez que tiver isso, ou, por exemplo, se aqui fosse 2 casas e aqui fosse só uma casa depois da vírgula, então seria 3. Então, a vírgula andaria até aqui, porque a gente tem que andar da direita para a esquerda a quantidade de números que estão depois da vírgula. Então, se são 4 números aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4 e colocar a vírgula depois do 6. Tá vendo? Só que eu não posso deixar assim, vírgula 6572. Então, eu tenho que colocar o zero. Se aqui fosse 2,12 e 0,3 sem o 1, então eu teria 1, 2, 3 casas que são após a vírgula. Então eu contaria 1, 2, 3 e colocaria a vírgula. Eu precisaria colocar o zero? Não, porque eu tenho números antes da vírgula. Então eu ficaria 6,572. E aí eu não colocaria zero. Só que nesse caso, como são 4 casas após a vírgula, eu preciso colocar o zero. Então, o resultado final é 0,6572. Observação: vírgula na frente de qualquer número só se sustenta quando coloca-se um zero à sua frente. Então, eu não posso simplesmente colocar uma vírgula e colocar o número. Esse resultado é inexistente, na verdade. Então, dessa forma, vocês precisam ter cuidado com essa vírgula. Eu vou falar isso 1000 vezes. Porque, infelizmente, se o resultado da multiplicação e da soma estiver correto, mas a vírgula não estiver no lugar que é para estar, a questão está considerada incorreta, tá? E não se preocupem que eu vou passar exercício para vocês, vocês vão praticar muito. Essa cadeira, basicamente, não tem muito, digamos assim, muita teoria. Tem muita prática de resolver contas, porque é só dessa forma que a gente consegue memorizar. E aí tem a parte da divisão, que acredito que pelo tempo da aula a gente consegue até revisão, mas vamos ver como é que vai ficar. A conta da divisão é mais complexa porque é gigantesca as possibilidades.
Mas, de uma forma geral, a gente vê aqui, ó. Vamos ver o que está na explicação. Operação de matemática que divide um determinado número em partes iguais. Vocês sabem que quando a gente vai dividir uma conta, ela tem que ser dividida em partes iguais. E aí tem essas opções de símbolo. Qualquer um desses símbolos a gente considera que é uma questão de dividir. O que a gente faz? Coloca o número aqui, faz esse tracinho aqui e bota o número aqui. O número que está nessa parte de fora a gente chama de dividendo. O número que está na parte de dentro desse quase quadradinho a gente chama de divisor. E o C, que é o resultado, a gente chama de quociente. Lembre-se que na divisão pode sobrar algum valor, chamado de resto. Porque o resultado que fica aqui, ó. Tá vendo? Isso pode acontecer. Por exemplo, se essa é a continha aqui, tá e tá. 4. Quanto de 4 a gente consegue, quanto de 30 a gente consegue dividir para 4 pessoas? 7. Por quê? 7 vezes 4, quanto é? 7 com 7 são 14. Com mais 7, 21. Com mais 7, 28. Sobra 2. Então, acontece desse 2 ser o resto. E o 7 é o número que a gente consegue dividir para partes iguais para 4 pessoas. A gente diz pessoas, mas pode ser qualquer outro tipo de coisa. Então, como vocês podem perceber, na divisão envolve multiplicação, envolve somar. Então, assim, é sempre uma gama de coisas que uma vai levando a outra. Se não souber conta de multiplicar, como é que você vai fazer uma conta de dividir, sabe? Consegue, mas tem que usar realmente a história dos palitinhos, senão não consegue. E assim, a gente vai pedir na prova que eu vou fazer para vocês, a gente vai ver uma forma de que vocês somem, armem a continha mesmo. Porque se for para colocar só o resultado, acaba que vocês podem recorrer a outras formas, como por exemplo a calculadora. E a calculadora dá às vezes resultado que são arredondados, né? Diferente de quando a gente faz a continha de verdade. Pode ser que tenha resultado diferente. Não é diferente, é uma conta mais exata. Então eu vou saber que foi utilizado outros meios. Mas são cenas para os próximos capítulos. Observação. Matematicamente é prevista a possibilidade de arredondamento de resultados. Isso é uma forma que a gente vai aprender ainda, porque faz parte da ementa de vocês. Como arredondar, sem que o resultado fique incorreto. Tá? Há casos em que o divisor é menor que o dividendo. Então, pode acontecer de fazer isso. Por exemplo, o número do divisor, ele acaba sendo menor que o dividendo. O que quer dizer que, ao invés de a gente... Como é que a gente vai dividir 4 por 160? Tem como? Não tem, porque é um número maior. Não faz sentido nenhum. Aí toda vez que isso acontecer, a gente precisa colocar o zero e a vírgula. Mesmo assim, ficou 40 por 160. Tem como a gente dividir 40 por 160? Não, se é um número maior, como é que eu vou dividir? Não tem como. Aí eu vou e boto mais outro zero aqui e aumento o zero aqui. Aí agora sim, ó, aqui tem 3 casas decimais e aqui tem 3 casas também. Dessa forma eu consigo fazer a divisão. Se só fosse o 4, porque a resposta aqui é 4, ó. 4 dividido por 160, não tem como. Dessa forma, a gente precisa pedir emprestado. E para pedir emprestado, a gente vai acrescentando os zeros. Por exemplo, se aqui fosse 1.600 ao invés de 160 por 4, eu ia ter que ainda colocar aqui mais outro zero para poder aumentar aqui e ficar 4.000 por 1.600. Aí dava. Mas a gente aqui acrescenta o zero e agora sim a gente pode dividir. Quanto é 160 dividido por 400? Para 400 dividido por 160. Então, a gente faz, geralmente, a conta de multiplicar. Por exemplo,
como é que eu posso dizer para vocês? Se eu multiplicar 160 por 2 vezes, quanto é que vocês acham que vai dar? Façam as contas aí. Vai dar 320. E quanto é que sobra? 80. Eu não posso colocar para dividir por 3, 160 por 3, porque vai passar de 400. Vocês concordam comigo? Então, eu só posso dividir por 2 e vai ficar sobrando 80. 80, eu tenho como dividir? Não. Então, eu acrescento mais um zero. Se eu acrescentar mais um zero, eu posso fazer a conta final, que é 160 dividido por 5, dá quanto? Dá 800. Então, nesse caso, não sobra nada. Então, se não sobra nada, o resultado final é 0,025. Deu para entender? Acho que talvez tenha ficado um pouco confuso, porque conta de dividir é um pouco mais complicado. Mas eu pensei de tentar, vou colocar depois no meu celular num suporte para gravar uma tela, para gravar como se fosse um quadro. E aí eu tento resolver a questão escrevendo como eu faço, não é melhor também? Então pode deixar aqui na próxima aula eu tento fazer conta de dividir dessa forma, porque acho que é melhor para vocês saberem como é que é meu raciocínio, eu falando em voz alta. Mas se vocês quiserem ainda procurar na internet como é que divide e tudo mais, procurar aulas extras também, fique à vontade, tá? Essa parte daqui, ó, quando se trata de contas com a vírgula, pode ver que esse caso também tem a vírgula. Então, 13,08 dividido por 4,8. Eu posso dividir, porque como vocês podem ver, o número de casos aqui é maior do que esse. Então, maior ou igual, a gente consegue dividir sem pedir emprestado zero. Então, nesse caso, precisa sempre tentar igualar as casas decimais, tanto do divisor quanto do dividendo, de acordo com as casas após a vírgula. Por exemplo, aqui eu tenho quantas casas após a vírgula? 2. E aqui quantas eu tenho? 1. Então, preciso acrescentar o 8 para que fique igual. 2 casas após a vírgula, tanto no divisor quanto no dividendo. Aí, a partir disso, é que eu posso resolver a questão, que funciona basicamente dessa forma. A gente tira a vírgula só para não se embananar, e quando é depois, é que a gente coloca o resultado dela contando as vírgulas, ó. Corta-se as vírgulas e continua-se a divisão normalmente, tá? Então, nesse caso, só no final a gente acaba colocando a vírgula. Eu ia explicar a regra de 3, mas eu acho que vai ficar muita coisa para vocês. Eu posso deixar para a próxima aula a regra de 3, né? Melhor? Acho que fica melhor para vocês. Então, eu vou passar para vocês o exercício, vou passar para vocês essa aula de hoje, vou passar para vocês a chamada e vou passar para vocês a aula. A aula, a chamada e o exercício, para que nem eu esqueça e nem vocês esqueçam, tá? Então, eu espero que, apesar de ser uma aula básica, eu espero que vocês tenham clareado a mente e lembrado de como funciona. Eu vou tentar fazer dessa forma. Eu vou pegar um quadro que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma lousa que se chama. Aqui, tá vendo? Então eu posso. É porque se eu for escrever nela com essa câmera assim, eu acho que vai sair ao contrário. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, sai ao contrário. Vocês não conseguem ver direitinho porque a câmera não é trocada. Então eu vou precisar gravar diretamente do celular. Aí eu boto isso embaixo, boto o celular aqui em cima e vou resolvendo para vocês algumas questões, tá? A gente pode tentar fazer isso na próxima. Então eu divido a aula em 2 formas, porque eu gravo. Como é que eu vou gravar pelo celular se meu celular não está funcionando?
mas eu espero que na próxima semana eu consiga, de alguma forma, ter um celular para fazer isso, para não deixar vocês na mão, tá bom? Então, por enquanto, a gente tenta fazer dessa forma. Acredito que a gente vai conseguir lidar, porque é um assunto simples, é só uma revisão. E qualquer conselho ou feedback que vocês queiram, sintam-se à vontade para falar comigo, ou por e-mail, ou esperar um pouquinho para que meu celular volte ao normal e a gente possa se falar, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula. E assim, eu queria dizer que eu tentei de tudo para que ficasse claro. Mas caso não tenha ficado claro, não se preocupem, porque a gente ainda vai ter mais contatos com essas contas. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo para vocês.